a dengue, né? E tem outra que tá batendo na porta aí, monkeypox. É o que? Aquela do macaco, é que mudaram o nome? Mudou o nome, tá? Mudou o nome, porque pra não culpar o pobre dos macaquinhos, que tinha nada a ver a história, tá? Varíola do macaco, não tinha nada a ver com o macaco, aí jogaram o nome do macaco no meio. Se eu fosse um macaco, eu dava um rapizinho que mudou o nome. Mas lá, ou seja, o Brasil, né, já tem 3 casos da monkeypox. Eu não sei dizer esse nome, não. Não tinha um nome mais fácil de botar, não, desse negócio, não. Não tinha um nome mais, não. Ou quem foi o cientista que botou esse nome, Ed César? Inglês. E por que a gente não bota no nosso aqui? Desenrola, Carretel! Eu sei, mas não tinha outro nome pra botar, não. Que nome esquisito da molesta. Fica feio. Terceiro caso de monkeypox no Brasil traz alerta para as necessidades de ampliar cuidados sobre a doença. Algumas medidas são indispensáveis nessa luta para evitar novos casos. Aqui a Paraíba está se preparando para uma possível chegada dessa doença. Deixa eu trazer Dui Borges, que ela é quem vai falar, até o nome da doença ela vai revelar. Olha, o nome é meio complicado mesmo, né? Monkeypox. E aí a gente já, como você mesma já falou, 3 casos confirmados aqui no Brasil. Na Paraíba não tem casos ainda, mas é bom ficar alerta sim a respeito dessa doença. E para explicar para a gente o que é isso, eu vou conversar agora com o Dr. Fernando Chagas. Ele é infectologista e diretor do Hospital Clementino Fraga. Só para explicar para o pessoal de casa que ainda está entendendo, ainda está lidando com Covid, já vem outro tipo de doença. O que é essa doença? Uma doença também causada por vírus e que lembra a transmissão até mesmo a Covid-19, né? Por quê? Porque pode ser inclusive transmitida por gotículas, embora seja muito menos transmissível. Que coisa boa. Mas o que caracteriza essa doença, né? Monkeypox, que o povo sempre estava chamando de varíola dos macacos. A gente está evitando este nome para não associarem, né, aos macacos, aos símios e não termos problemas com os animais. Mas é uma doença que se caracteriza por lesões na pele, que lembram até a catapora, a varicela, né, que a gente chama de catapora. Por quê? Porque formam lesões bolhosas, cheias de pus, que começa geralmente no rosto e se espalha para todo o corpo. Então é uma doença contagiosa, provocada por vírus, que provoca lesões e que antigamente a gente só encontrava ali, principalmente na República de Uganda, né? Lá na África. E agora a gente está começando a ver, já são mais de 30 países com casos, chegando aqui no país também, e preocupa um pouco no sentido da doença se espalhar e chegar por aqui e entrar na casa das pessoas. Então, para evitar que isso aconteça, já faz algumas semanas que a gente vem se preparando aqui no estado. Ontem, inclusive, tivemos um treinamento também com os profissionais aqui de João Pessoa, para que os profissionais possam identificar uma possível suspeita caso apareça, e se aparecer que a gente possa tomar medidas para evitar que essa doença se espalhe aqui. Falando de Covid-19, a gente sabe que os casos acabam aumentando, é um vírus, então é muito fácil passar, né, entre as pessoas, e o uso de máscara está voltando em alguns estabelecimentos, inclusive o IFPB já divulgou que vai ser obrigatório na interna, né, na área interna do Instituto. E como é que a gente pode falar sobre isso? Primeiro, a gente já tem uma quantidade muito grande de pessoas resistentes à vacina contra a Covid-19. Né? Acredita-se que 8% da população brasileira ainda não tomou uma dose, o que é incrível, né? Segundo, nós também temos uma quantidade muito grande de pessoas que não tomaram as doses de reforço, que são as doses de reforço que impedem, por exemplo, essas variantes da Ômicron, subvariante da Ômicron, quando atacar a pessoa, avançar para a forma grave. Então, mesmo com quantidade muito menor de casos quando comparados ao ano passado, principalmente de pacientes internados, só para você ter uma ideia, estamos vendo, por exemplo, muitos casos de chikungunya, muitos casos de dengue, muito até mais do que estamos vendo casos de Covid. Mas se você for fazer uma análise criteriosa, nós não temos pacientes, pelo menos na quantidade que nós já temos, de Covid na UTI. Né? Por exemplo, lá no Clementino nós temos 4 pacientes internados na UTI com Covid-19. E quando você vai ver, são pacientes que não se vacinaram, né? Ou pacientes que se vacinaram parcialmente. Então aí entra o instrumento que impede que o vírus avance, que impede que o vírus passe de uma pessoa para outra, que é a máscara. Né? Então, que possamos orientar as pessoas, principalmente idosos, pessoas com comorbidades, de utilizarem as máscaras e de preferência em ambientes fechados, quando tiver risco aí de transmissão com muita gente naquele mesmo ambiente, por exemplo, em aglomerações. E quem aí for para festa, gente, como for para festa, que coisa boa, né? Período junino, que possamos nos divertir, a gente merece isso, mas que possamos também ir com proteção. Eita senhora, só que faltava um tal do monkeypox agora, viu? Era só o que faltava, porque ele não pega um nome, uma sigla mais abreviadazinha,
né? Aí tem que... Como é o nome, Ed César? Repete pra mim a pronúncia. Eu não sei se é isso aí, não. Monkey, que é de macaco. Monkeypox. Por que não bota uma sigla, um PGL, pegou, lascou, né? Um nome mais fácil. Pegou, lascou. Pegou, coçou. Ó, uma suposta tentativa de assalto terminou com troca